O assunto hoje nós vamos falar despertar da alma, física quântica e consciência cósmica, espírito, energia e matéria. São termos muito difíceis e que nós entendemos pouca coisa. Essa é a verdade. Na pergunta 1 do livro dos Espíritos, olha bem como é que a gente lê as coisas e não entende. Eu não quero mais discutir aqui que nós ficamos, que é Deus, porque, não é isso que ficamos aqui nos nossos estudos, que é Deus, porque se não botou quem é Deus, não é isso? Não quero discutir isso não, já está batido. Nós nos pegamos muito na pergunta e esquecemos da resposta, que é tão profunda quanto a pergunta. Vamos falar aqui? Não vou falar quem é Deus, porque já se fala que seria um ser humano. Nós humanizamos Deus. Essa é a verdade. Todas as religiões. Agora vamos bater o pau em todos, tá certo? Pois bem, mas olha a resposta que os Espíritos deram. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vocês observaram bem essa resposta? Olha bem, podia botar assim: Deus é o Espírito Supremo e causa primária de todas as coisas. Vamos seguir o que Kardec falou. Vamos analisar? Por que não é Espírito? Por que Deus não é a consciência suprema? Deu para entender isso? Vamos seguir o que os Espíritos falaram? Vamos analisar direitinho? Inteligência. Inteligência, consciência e espírito são coisas muito diferentes. Nós usamos Deus como Espírito Supremo, como consciência suprema. Eu botei de propósito aqui consciência cósmica. Mas se eu quiser botar na verdade o certo, é inteligência cósmica. Desde o primórdio dos tempos, os profetas dizem que vem trazer a verdade. João Batista e outros. Mas vamos chegar mais perto. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de quê? Vai libertar quem está preso. Estão presos em quê? Olha a resposta do Espírito Verdade. Está aí, está respondendo. Isso passa no Evangelho e nós não vemos. Está lá, libertar de quê? Da ignorância. No libertar da ignorância. Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 6, o Espírito Verdade fala: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Lá vem o Espírito Verdade, trazer a verdade e dissipar a ignorância que planava na época da humanidade. Sacrifícios absurdos, guerras absurdas que ainda temos hoje. Conflitos desnecessários, maldades que campeiam pelo mundo. Nós vamos ver tudo isso. Vamos mais para baixo, que tá. Eu estou trazendo as referências e eu vou entrar depois. Eu estou fazendo uma entrada, uma introdução, porque eu vou falar coisas pesadas depois, viu? Sócrates foi morto porque tentava ensinar a verdade àquele povo da terra onde ele morava, não é isso? Todo mundo sabe a história de Sócrates, né? Ele foi preso porque ensinava aos jovens da época a verdade. A esposa dele procura ele chorando. Ele viu ela chorando e perguntou assim: pai, está chorando por causa de quê? Ela falou: você está preso. Ele falou: eu preso? Presos estão aqueles que me colocaram aqui. Mas você vai morrer. Aí ele disse: eles também vão. Aí ela falou: mas isso não é justo. Ele falou: você queria que fosse justo? Olha a grandeza desse Espírito que veio. Olha o que aconteceu com os Espíritos que vieram trazer a verdade. E eu não quero dizer aqui hoje que eu sou o dono da verdade. O que eu estou trazendo aqui é o que está escrito no Evangelho.
é o que está escrito na física quântica, é o que está escrito que os espíritos estão trazendo na atualidade. Infelizmente, nós lemos tão pouco. Eu não tenho uma mínima vírgula minha ali. Estou trazendo o que os espíritos estão trazendo, o que os espíritos estão mostrando, está ali. As referências estão ali. Quem quiser buscar, está lá. Kardec, é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Olha bem, onde é que nós, ortodoxos espíritas, nos pegamos. E Dona Maria Modesto vem no Livro dos Dragões, vigilância com relação ao termo pureza doutrinária. Porque quando Kardec falou, é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira, ele está certo, ué. Errados somos nós que não aceitamos nada, porque Kardec falou que você não pode aceitar uma mentira. E nós nos sentando em cima do Livro dos Espíritos, em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, e não vaza nada. Temos medo de aceitar. Vocês sabem que essa é, segundo Dona Maria Modesto, eu estou falando não, quando for meu, eu vou dizer meu. Ela disse que é uma das grandes técnicas dos espíritos trevosos para que nós continuemos na ignorância. Também não aceita nada, porque Kardec não falou. Kardec, em A Gênesis, capítulo 1, item 55. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado. Lhe mostre que está em erro sobre um ponto. Modificar-se-á sobre este ponto, se uma nova verdade se revela. Foi Kardec quem falou. Veja bem. Dr. Bezerra de Menezes, na Gazeta de Notícias de 1857, Allan Kardec fala, espírito preposto por Jesus, para reunir em corpo de doutrina, ensinos confiados pelo mesmo Jesus, ao Espírito Verdade, constituído por uma legião de altíssimos espíritos, só apanhou o que lhe deram, e esses só deram o que era compatível com a compreensão da atualidade. Não vem nada fora da hora. Está entendido isso? Nada fora da hora. E nós é que estamos fora do tempo e espaço. Joana de Ângeles, no livro Ser Real, capítulo 1, fala: procrastinar, o fenômeno da conscientização tem limites. O que é procrastinar? É retardar. Nós somos responsáveis. Nós somos espíritas, gente. Não adianta ficar só no texto de Kardec, naquilo ali, batendo, repetindo. Nas casas espíritas, nós estamos sempre começando. A Federação orienta que, para os iniciantes tenha-se o curso de iniciantes. Está muito bom o curso, mas nós estamos sempre começando. Nós não temos um grupo que possa ir na frente carregando aqueles que estão atrás. E isso atrasa os que estão na frente. E que estão na frente vão arrastando pesadamente, lentamente aqueles que estão atrás. Nós temos que nos preparar um pouco mais dentro das casas espíritas para orientar, para divulgar e saber divulgar a doutrina espírita de uma forma correta e de cabeça erguida, sem ter medo do que está falando. Aliás, nós temos o medo do medo. Cabe a nós, cristãos redivivos, pela doutrina dos Espíritos, ao reestabelecermos a doutrina de Jesus, a coragem de sermos autênticos e diferentes no bem, quebrando as tradições dos desculpismos psicológicos, para encarar as novas e profundas questões que a filosofia, a ciência e a moral nos apresenta no terceiro milênio. Nós estamos em que milênio? Quarto milênio? Nós somos no terceiro milênio. Isso já foi falado lá atrás. É hora nossa. Então, veja bem, Paulo, a fé necessita de uma base. E esta base é a compreensão perfeita daquilo que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver. É necessário compreender. Paulo
quando teve a primeira visão de Jesus no deserto, ficou cego diante da verdade. Não é verdade? Não é mentira. Está no Evangelho. Precisou que Ananias, não vou entrar nessa história que todo mundo sabe, mas Paulo prometeu naquele instante a Jesus que iria levantar a bandeira do Evangelho e iria divulgar isso. Ele começa a fazer tudo isso, mas um dia dentro da igreja de Corintos, ele chorou que nem uma criança, porque ele não tinha condições de divulgar à distância o Evangelho que o Cristo pediu. E eis quem aparece nesse instante na igreja de Corintos, pela segunda vez o Cristo. Pela segunda vez, bota a mão no ombro dele e fala: Paulo, não choras, doravante estará do seu lado o Espírito Estevão, que irá escrever o que eu digo em meu nome. Ele falou ainda: olha, é duro ouvir isso, hein? Vale para hoje. Não tenha medo, porque os de boa vontade compreenderão. Porque o Cristo trouxe na época absurdos de ensinamentos para a realidade daquele povo. E a lei de Deus é fantástica, está sempre na nossa frente. Nós somos sempre pequenininhos, não adianta querer ser mais. Não somos espíritas porque somos donos da cocada preta, nem somos trabalhadores só das últimas horas. Você não precisa ter religião para isto. E vou dizer mais uma coisa que próprios espíritos falam na atualidade: a religião matou mais gente do que as grandes guerras mundiais. Eu quero perguntar a vocês: que valor tem religião? Eu estava lendo hoje uma mensagem, eu esqueci de, não sei se foi Pedro Baldi, de um espírito falando a diferença entre religião e religiosidade. Religiosidade está muito acima da religião. Você não precisa ter religião para acreditar em Deus e para ser um bom filho de Deus. Kardec falou que se conhece o verdadeiro espírito ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral. Não é isso que se fala? Então nós às vezes trazemos a cocada preta para o nosso lado e nós somos os bambambãs. Eu vou falar aqui porque eu vi a mensagem. E o espírito que passou a mensagem pediu que divulgasse. Alguém de vocês viu a mensagem do senhor Giovanni Barbosa, presidente da Federação Espírita Brasileira? Sabe o que ele falou? Ele desencarnou. Estou falando porque ele pediu que falasse isso. Na consciência de um grande espírito. Porque eu acho que essa mensagem que ele deu, ele mostrou o caráter benigno que ele tem. Ele mostrou a segurança daquele que encara a verdade de cara a cara, que bota a razão. Porque às vezes nós erramos e nos escondemos atrás do erro. Então ele falou que quando ele desencarnou, ele rodou mais de 100 casas espíritas, mais de 100, para dar essa mensagem que ele passou. E não conseguiu. Não teria que ter o privilégio, como presidente da Federação Espírita Brasileira, dizer que ele era muito ortodoxo, muito radical, muito claro. Eu não quero entrar em detalhe da mensagem, porque não é o objetivo do nosso estudo. Mas não vamos considerar, porque nós somos, às vezes, afinal, sou espírita, sou bam. Cuidado. Como é que entrar no estudo, um pouco do estudo que nós vamos falar agora? Agora vamos mexer com muita gente, hein? O que é absoluto? Absoluto é aquilo que simplesmente é. Não é isso? Absoluto, você não consegue ter uma coisa maior. Absoluto não tem nada igual. O absoluto não pode ser criado. Absoluto é tudo. Esse é o absoluto. E nós vamos entrar aqui mais para frente em que é absoluto. Eu quero fazer uma diferença aqui entre absoluto e relativo. Existe a escuridão porque existe a luz. O relativo existe porque ele existe em relação a uma outra coisa. E o absoluto existe por si só. Ele simplesmente é. Vocês concordam comigo? O relativo não tem existência própria. O relativo só existe em relação a uma outra coisa. Vamos botar o relativo? O baixinho. Por que existe o baixinho? Porque existe o grandão. Se não existe o grandão,
teria baixinho? Se todo mundo fosse baixinho, teria baixinho? A escuridão, o careca. Ih, vou mexer com alguém careca aqui agora. Tá certo? Por que existe careca? Porque existe o que é cabeludo. Existe o bom e o mal. Porque se não existe o mal, não tinha o bom. Ou existia só o mal, ou existia só o bom. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Relativo existe porque ele foi criado em relação a alguma coisa. Absoluto nunca foi e nem nunca será criado. Então vamos lá ver o que é absoluto? O absoluto sempre existiu. Nós tentamos fazer coisas absolutas. É eterno. O absoluto é imutável. A essência, eu quero falar, a essência do absoluto é imutável. Ela não muda. Porque senão seria absoluto, seria relativo. O absoluto é imaterial, porque matéria se acaba. O absoluto é único, porque se existisse mais de um, era relativo. Absoluto existe por si só, ele simplesmente é. Ele sempre existiu. Todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Quem é o absoluto? Deus. Deus é ou não é o absoluto? Olha de onde surgiu o relativo. Olha o relativo aparecendo. Da onde que apareceu o relativo? Eu estou fazendo aqui uma coisa simbólica, tá certo? E de repente, nessa qualificação toda, surge de dentro do absoluto o relativo. Está dando para acompanhar meu raciocínio? Por que o relativo surgiu dentro do absoluto? Porque se o relativo surgisse fora do absoluto, teria um outro absoluto. O absoluto, o relativo, não teria espaço. Se a pessoa se existe um espaço fora para criar o relativo, algum outro absoluto existia. Não existe nenhum espaço, não existe nada, nem nada é criado fora do absoluto. Tudo que existe no universo existe dentro do absoluto. Tudo que existe no universo não pode existir fora do absoluto. E o que é que tem dentro do relativo? Nós temos que discutir isso claramente. O que é aquilo? O universo, gente. Estrelas, galáxias. Eu quero mostrar para vocês que só uma pontinha dessa aqui, isso aqui é uma galáxia. Esse aqui é um pontinho desse. Que para a distância desse para esse, são bilhões de anos-luz. Nós estamos sintetizando aqui. Em cada pontinho desse, existem bilhões de sóis e planetas. Tudo isso tem que existir dentro do relativo, mas que está dentro do absoluto. Ficou claro isso? Quem é este? Esse é o Cristo. Jesus, quando estava reunido com todos os seus apóstolos, eu vou falar uma passagem rápida, porque todos nós sabemos. Ele virou para os apóstolos e falou assim: que diz o povo, quem sou eu? Estão lembrados dessa passagem? Aí um fala que sois Elias, que veio, que sois Jeremias, que sois um dos profetas. Olha bem, já começando a falar sobre reencarnação. Se fosse o Cristo, podia ser o Elias, podia ser outro profeta. Estava reencarnado. Olha o Cristo advertindo a reencarnação para quem quer entender. E quais foram, e qual foi a resposta mais... Quem falou? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi essa a resposta que Pedro falou? E qual foi a resposta de Jesus? Bem-aventurado sejas tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Até aquele instante, é bom te saber isso, nenhum dos apóstolos sabia que Jesus de Nazaré podia se chamar de Cristo. Deu para entender a resposta de Jesus? Deu para entender o que está escrito no Evangelho? Esse entendimento que ele tem que trazer? Naquele momento, ele se identificou com o Cristo.
O que é um Cristo? Não existe só o Cristo da Terra, ou Cristo do sistema solar. Os Cristos são imensos, e cada um maior do que o outro. Os Cristos são espíritos puros. Vou falar isso porque eu ouvi isso do Haroldo. Alguém gosta do Haroldo? Eu adoro as palestras do Haroldo, eu acho pouco. É um estudioso fantástico. Isso eu li e depois eu ouvi ele falando também. Está corretíssimo. Mesmo reencarnados, não erram mais. São espíritos puros, desvinculados da matéria. O Cristo responsável pelo sistema solar é o nosso Cristo. Jesus de Nazaré não era um Cristo, é um enviado do Cristo. Esse representou o Cristo diante de nós. Existe o Cristo do sistema solar, existe o Cristo da galáxia, existe o Cristo, e vamos botando, existe o Cristo cósmico. Agora a coisa começa a complicar para nós. É tudo uma coisa dentro da outra. Não existe nada fora do absoluto. Eu estou falando do absoluto, está dentro do absoluto. A aura do Cristo do sistema solar atinge todos os planetas do sistema solar. Então, tudo, nós todos estamos dentro do Cristo. Deu para entender isso, gente? E não sou eu quem falo, não. Eu estou falando, mas vou mostrar as referências para frente. Está nos evangelhos, está no livro dos Espíritos, os Espíritos estão falando. Nada existe fora de Deus. Tudo está dentro de Deus, não tem como ter fora, senão tinha um outro Deus. É Cristo dentro do Cristo. Esse é o Cristo que eu estou falando. Agora repara aqui. Vocês estão percebendo ali o que é que está dentro do Cristo? Isso é uma figura simbólica. Somos nós. Todos nós que estamos aqui, todas as coisas. Eu não posso botar cadeira, avião, esse negócio tudo aqui dentro, porque não dá para botar. Mas vamos representar nós, seres humanos, como figuras pertencentes ao corpo do Cristo. Por isso que o Cristo falou, vós sois deuses. Nós somos Deus do nosso corpo. Se nós somos aqui uma picadinha lá na ponta do dedo, nós sabemos. Se subir uma formiguinha, nós estamos vendo. Assim é Deus com nós. E o nosso Cristo sabe de um por um de cada um de nós dos nossos nomes. Por isso que nós não estamos soltos. Cada um. Nós não conhecemos as nossas células, não conhecemos os nossos órgãos. Nós conhecemos. Então o Cristo conhece cada um de nós. Vejam bem, nós estamos dentro do corpo do Cristo e tudo isso compõe energeticamente o corpo do Cristo. Ali é para mostrar. E agora ali? Dá para entender também que não dá. Eu tenho que falar. Um monte de pontinho branco, é só para representar. E o que é que está dentro de nós? Vamos seguir Kardec agora? Princípios inteligentes. O princípio inteligente não habita, não forma o reino mineral, vegetal e animal? Tem alguma outra coisa? O princípio inteligente, veja, eu vou ler na frente, eu estou mostrando referências. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, vou mostrar para lá, está tudo decorado já também, né? Então, mostra lá que nós fomos átomos. Vou mostrar, vou ler a pergunta toda. Eu vi esse dia uma grande oradora espírita falando uma coisa, meu Deus do céu, não sabe ainda, não é possível. Gente grande. O que eu estou falando aqui para vocês é coisa nova, recentemente nova. Vou dizer, grandes estudiosos da doutrina espírita. Não somos melhores, não sabemos mais porque estão falando isso não. Nós apenas pesquisamos. São os espíritos que falam. Nosso corpo físico é todo constituído de princípios inteligentes. Porque o princípio inteligente forma o mineral, o vegetal e o animal. E nós vamos mostrar isso, podemos mostrar se der tempo, através da física quântica, tá certo? Gente, é a ciência a partir da época em que nós estamos, é que vai modificar todos os nossos conceitos religiosos, todos. Que a religião
em si, eu estou falando religião, não estou falando de religiosidade. A religião em si não tem a capacidade e a condição de provar a existência de Deus. Apenas a religião fica com a fé não raciocinada. Kardec nos trouxe a fé raciocinada, para você pensar realmente quem você é. Conhece-te a ti mesmo. Então nosso corpo físico é todo constituído de princípio inteligente, e nós somos uma individualidade. A nossa individualidade é o Deus e o Senhor de nosso corpo. Você é o Wilson, você é Lídia, eu sou o Edilson. Jamais perderemos a nossa individualidade. E somos responsáveis por aqueles princípios inteligentes que passam em nosso corpo, em nossa volta, porque o próprio ar tem oxigênio, hidrogênio, carbono, não tem? O princípio inteligente não tem que estar nisso. Então nós respiramos e expiramos princípio inteligente. Comemos princípio inteligente nas verduras, nas frutas. Tadinhos, né? Mas não é isto. Eles vão receber as nossas vibrações. Nós vamos domesticar esses princípios inteligentes que formam a matéria elementar da física quântica. Por isso que na física quântica fala que o elétron é uma individualidade, o elétron é uma consciência. Eu só quero mostrar aqui uma figura simbólica, como seria o Deus que eu estou falando, gente. Não é o Deus humanizado, é uma figura. Tudo está dentro do corpo de Deus, tá certo? Tudo está dentro do absoluto. Então aqui as referências. Vamos lá? Paulo aos Coríntios: somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Está claro? Os princípios inteligentes são células que compõem o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é feito, composto de mais de 100 trilhões de células. E cada célula de milhões de princípios inteligentes, que formam a matéria elementar. Nós vamos mostrar para vocês que não há diferença entre espírito, energia e matéria. Vamos provar para vocês aqui, no Evangelho. Paulo de novo, aos Romanos, capítulo 12, versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E fala mais na frente: em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Tem coerência com o que eu estou falando? Eu estou usando agora, é meu agora, né? Qual é a minha referência? A minha referência é a referência do bom senso, tá certo? Que eu pretendo usar. Vamos lá? Kardec, em Gênio Céltico, capítulo 13, item 3. Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Kardec está falando, não sou eu não. Jesus, João capítulo 14, versículo 20. Eu estou em meu Pai. Jesus falando, tá? Eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Está aqui. Nos dando a entender que tudo está em tudo, como a física quântica fala hoje. Conforme questão 33 do Livro dos Espíritos. Está aqui Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, porque ele está dentro do Pai, o Pai está dentro dele. Vamos passar para outro. Annie Besant. O ser humano é o microcosmo do universo e seu corpo serve de campo evolutivo para miríades de consciências menos evoluídas do que ele. Pergunta 613, olha aqui, ó. Kardec pegou pesado aqui. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha a executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório
de onde a tirou. Mas não tem como interpretar de outra forma. Não existe um outro ensinamento. Só aqueles que não querem compreender, como Jesus falou. Paulo de boa vontade compreenderão. André Luiz, a matéria congregando milhões de vidas embrionárias é também a condensação da energia. A ciência hoje sabe que matéria é luz coagulada. Alguém tem dúvida? Não. É a ciência que fala. Matéria é luz coagulada, ou energia coagulada, que é a mesma coisa. E o que é energia? Nós vamos dizer que é espírito coagulado. É princípio inteligente. É o princípio inteligente que forma a matéria. Agora vocês vão perguntar, como? Nós vamos entender para frente. André Luiz, nos domínios da mediunidade, capítulo 7. Tudo é espírito na natureza. É para mostrar a nós de novo. André Luiz, a matéria que nos circunda é sempre formada de vidas inferiores, inumeráveis, em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Aí agora entra a física quântica, para a gente entender melhor isso aqui agora. A teoria do Big Bang. Todo mundo já ouviu falar na teoria do Big Bang? Que esse universo explodiu de uma partícula infinitamente pequena, menor do que um átomo, e se expandiu e deu origem ao universo. Aquela expansão que nós vimos do relativo dentro do absoluto, aquilo representa o Big Bang. A ciência da física quântica, assim, se explodiu, não vou entrar em detalhes, eu quero entrar em outra coisa aqui agora, mas só vou falar rapidamente. Se o universo explodiu, essa é a ciência hoje, física quântica interrogando, se explodiu uma partícula, e ela foi se expandindo e deu origem a todo o relativo. É isso que eu quero dizer, tá? De dentro do absoluto explodiu uma partícula e deu origem a todo o relativo. Porque a ciência já sabe, a grande maioria sabe que existiu, que é verdade isso. Agora, se explodiu, você joga uma bola, uma pedra para cima, ela vai com muita velocidade, não vai? E depois o que acontece com essa pedra? Ela perde força e vai cair. Mas a física quântica está pasma. Explodiu e essas partículas, essas galáxias que são as partículas, estão se expandindo agora com mais velocidade do que o começo. Não dá para explicar. E o que é que existiu? Porque todo mundo diz que essa partícula infinitamente pequena surgiu do nada. O nada não pode criar nada, vocês concordam? Alguma coisa tinha que ter explodido. Aí para a ciência, aí para a religião. Mas o espírito Leon Denis e Miramês, no livro Despertar da Consciência, eu falo sempre, alguém me perguntou isso, eu volto a dar referência, nos diz que dentro do absoluto, existiu sempre a imobilidade. Porque, gente, quando nós falamos em espíritos, nós falamos, vai desencarnar e vai para o mundo espiritual, para mundos cada vez mais evoluídos, até chegar a espírito perfeito. Não é isso que nós falamos? É isso que nós entendemos. Mas isso ainda é o relativo. Isso ainda é dentro do relativo. Você vai para galáxias, para mundos e mundos e mundos infinitos, evoluindo, mas você não para aí. Nós somos atraídos por Deus, que é o absoluto. Nós vamos retornar ao absoluto. A religião veio religar, nos ligar a Deus. Vamos entender aqui uma coisa agora. A própria física quântica diz que as partículas, tudo aquilo que existe de matéria no absoluto é imóvel, parte para a imobilidade. Não tem movimento. Mas o espírito tem movimento. E aí? Reparem bem, isso aqui é a figura de um esboço de um elétron, que seria a menor das partículas que vem formar a matéria. Beleza, tá bom. Gastou todo o combustível ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, veja bem, esta matéria existe porque esses elétrons, isso aqui é a representação do elétron, tá? Elétron.
ele roda em volta do núcleo. E isso aqui, ele é totalmente vazio. Mas à medida que esses elétrons se movimentam, mas se movimentam com muita velocidade, acabam os espaços. Isso aqui é concreto, porque as pequenas partículas que existem aqui dentro, se movimentam com tanta velocidade que fica concreto. É igual ventilador. Sabe o ventilador, quando vocês olham para o ventilador, a paleta paradinha? Quando começa a se movimentar, o que acontece? Ali dentro, se você botar, aonde você botar o dedo, te corta o dedo. Virou concreto pela velocidade. Então, o que dizem os espíritos, André Luiz Miramês, no livro Despertar da Consciência, que espírito, energia e matéria são a mesma coisa. Apenas existem em forma diferente. Uma substância que não é espírito, porque quando a gente fala de espírito, nós estamos se referindo ao relativo. Nós começamos, segundo Kardec, como princípios inteligentes, porque se Deus é inteligência, nós somos princípios de Deus, não é isso, Wilson? Nós somos feitos por Deus. Então, esse princípio inteligente, que existia numa imobilidade dentro do absoluto, por sua livre e espontânea vontade, segundo fala os espíritos, resolveram por si só, não falam por quê, o que existiu, o que aconteceu, por quê, fala que foi por livre e espontânea vontade, criaram o relativo. Eles que não tinham mobilidade, que não precisavam, porque a inteligência precisa se movimentar. Vamos entender aqui a coisa do que eu estou falando. Inteligência precisa se movimentar, Lidinha? Inteligência precisa? De repente a minha consciência está aqui, vai lá nos Estados Unidos. Precisa de... Acabou o tempo e espaço. Não tem mais tempo e espaço para a inteligência. Então, o princípio inteligente, por sua livre e espontânea vontade, criou um movimento. Pelo movimento que ele criou a energia, que condensada criou a matéria. Então, vejam bem, são conceitos muito atuais que ninguém é obrigado a aceitar. Eu aceitei perfeitamente porque está coerente com o que a ciência fala. Eu não vou avançar muito, nós teremos muita coisa aqui, mas nós podemos depois voltar a um dia a continuar, porque esse estudo é grande. Você sabe o que é isso? Só para mostrar o exemplo que eu estou falando aqui. Isso aqui é uma brincadeira. Aquele livrinho que criança vai juntando, fazendo pontinho e vai riscando. Não vai? Ali está aparecendo muita coisa porque tem os números. Mas perto dos números tem pontinhos, pontinhos, pontinhos. O ponto, aliás, tudo que existe para criar matéria é questão de dimensão. Dimensão é medida. Alguém de nós consegue medir um ponto? Ninguém de nós consegue medir um ponto. Um ponto é chamado pela ciência, pela física, de adimensional. É sem dimensão. Tá certo? O ponto não consegue ser medido. Mas se o ponto criar movimento, quando eu pego, aqui tem pontinho de 1 até 500 e não sei quantos aqui, porque eu parei para ligar o bichinho. Eu tinha que mostrar para vocês. Eu peguei o ponto 1, movimentei para o ponto 2. Do ponto 2, movimentei para o ponto 3. E fui até o 500 e eu não sei quanto lá. Veja bem, isso aqui que não era nada, apenas por ponto, ficou adimensional, sem dimensão, sem medida. Vamos lá ver? Olha o que o movimento fez. Criou uma forma. A partícula elementar começa a se movimentar pela mente do espírito e começa com isso a criar energia que, se unindo, forma matéria. Só tem que isso aqui vai um pouco mais longe.
É um tucano isso, né? É brincadeira. Não tinha nada, mas aí movimentou, apareceu o tucano. E agora? Olha só o que o Espírito precisa. De sentimento. Tá certo? Existe primeiro em nós uma coisa que chama-se vontade. Eu posso ter vontade, pela sede que está me dando aqui agora, de tomar um copo d'água. Quem é que tendo muita sede para tomar um copo d'água não vai criar uma ideia? Primeiro vem a vontade, tá certo? Primeiro vem a vontade. A vontade orienta a ideia. Eu quero tomar um copo d'água, aí me surgiu a ideia de como fazer isso. Tá certo? Mas se eu tiver a vontade de ficar só na ideia, eu não faço mais nada, eu fico sem tomar água. O que eu faço? Me movimento. Então a ideia, a vontade cria a ideia, que cria o movimento, que dá forma àquilo que eu quero fazer. Está simples o entendimento. Ficou bem entendido isso? Tá? Agora, o meu sentimento é que vai dar colorido àquilo que eu estou fazendo. Assim é que os espíritos agem no mundo espiritual. Tem ideia, tem a vontade, tem ideia, cria o movimento e cria as coisas. A matéria é criada de acordo com o sentimento que cada um tem. Por isso que nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, quem participa de reunião mediúnica aqui? Que já viu? Só um? Não, mas a gente participa de reunião. Almir, eu sei que vocês participam, o Charles. O que a gente enfrenta na reunião mediúnica com os espíritos incorporados? É um termo errado, tá? A gente fala incorporado, mas depois um dia a gente pode discutir. É um outro termo que tem que corrigir. Não é incorporação, está errado. Pois bem, nós vemos que os espíritos, alguns estão nos jardins floridos, outros estão nos chakras, nos pântanos, não é isso que nós vemos? Eles estão lá, e veja, porque a mente deles cria, através da energia que eles captam. Nós vamos estudar aqui, eu estou doido para ver a Cristina falar, porque ela vai falar sobre chakras, e através dos chakras, aí nós vamos entrar em outro estudo, que é muito complexo. Esses chakras vão fazer entender por onde é que a energia entra, por onde que ela é metabolizada, por onde que ela é transformada e por onde que o espírito atua na própria matéria, que é o próprio princípio inteligente, para criar novas formas. São novamente os orientadores. No livro dos Espíritos, nós vamos mostrar para baixo, não dá para ir para mais, porque nós vamos mostrar para vocês como é que o Espírito se transforma em energia e como é que a energia se transforma em matéria. Mas tudo dentro do bom senso, tudo dentro daquilo que Kardec mostrou. Gente, obrigado, viu? A gente agradece o Edilson, né? Que terminou em cima da hora. Agradece a vocês. A gente sabe que o tema é denso, o tema é um tema complexo, mas por outro lado é básico, né? Que a gente precisa entender, né? Eu só queria fazer uma colocação quando fala de Kardec. Eu lembro aqui do colega que está aqui, meu tio aqui, do Gugu. Quando a gente entrou aqui para conversar, ele falou: poxa, eu não preciso comprar livro nenhum, eu compro só o livro dos Espíritos e o Evangelho. Eu leio o livro dos Espíritos, leio o Evangelho, depois volto a ler o dos Espíritos. Eu estou na 4ª vez, cada vez eu vejo mais coisas nas entrelinhas, cada vez eu entendo melhor, cada vez eu vou me... Ou seja, falar que Kardec está desatualizado é uma falácia. Eu acho que nós estamos estudando pouco Kardec. Tudo que foi falado aqui, como o Edilson colocou, está baseado na doutrina dos Espíritos. Algumas colocações, claro, ele tem levantado algumas colocações, mas que a gente for ver a fundo, por exemplo, Kardec, eu queria colocar bem claro que ele coloca que no universo tem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Então, essa colocação de que espírito e matéria são
depois ele acabou voltando, dizendo que o espírito, através do movimento, consegue transformar a energia em matéria. Então, é nesse sentido, o espírito tem um domínio sobre a matéria. E eu queria só complementar, por que isso é importante em relação à saúde? Porque a gente sempre está aqui querendo trazer um link com a saúde. Quando ele coloca que nossas células têm princípios inteligentes, eu quero lembrar aqui de André Luiz, quando André Luiz coloca que nossas células são animaizinhos, né? Infinitesimais, domesticados pela nosso pensamento, pela nossa mente. Olha que coisa profunda. As nossas células são animáculos infinitesimais pequenos, domesticados, ou seja, elas têm o seu princípio inteligente, só que estão submetidas ao nosso pensamento, ao nosso controle. Nós somos deuses das nossas células, como ele colocou bem claro aqui. Ou seja, nós podemos tanto harmonizar essas células através dos pensamentos bons, pensamentos harmonizantes, né? Ou podemos desarmonizar e adoecer essas células se nós cultivarmos pensamentos de ódio, de vingança, de maldade. Ou seja, nós temos o poder de nos adoecer ou de nos manter saudáveis, porque nós somos deuses das nossas células. Então, acho que isso aí em relação à saúde é fantástico. A nossa ascendência, como ele colocou, como se nós fôssemos deuses em miniatura, né? Nós somos deuses em D minúsculo, né? Que tem, as nossas células estão em relação ao nosso ser espiritual, como nós, espíritos, estamos em relação ao ser supremo. Assim como nós estamos no absoluto, também nossas células estão sobre o nosso, dentro de nós, né? O Edilson está querendo falar? Está avançado, mas como você falou que o seu tio falou que Kardec está atualizado, Kardec continua atualizado, o Cristo continua atualizado. Nós é que não tivemos a capacidade ainda de entender o que Paulo falou, o que o Cristo falou. Por isso que Kardec falou, se modificar ou acrescentar alguma coisa, porque ele sabia. Está aí, ó, tudo que eu falei está escrito em Kardec e em Paulo, eu não estou mentindo. Agora, nós é que vamos entender. Você vai ler, a primeira vez você entende de um jeito, à medida que você evolui você entende de outro jeito, e nós vamos entendendo mais, está escrito já. Os espíritos são perfeitos, tá certo? Muito bem. Então a gente vai caminhando para o final. Acho que tem muita coisa ainda para discutir sobre isso. A gente vai convidar o Edilson, então, talvez em dezembro, né, Edilson, para vir complementar esse estudo para a gente. Eu queria então pedir a Lídia, que conduzisse a gente impressa, agradecer a presença de todos, mas eu espero que tenha despertado em todos esses questionamentos que no próprio Edilson está despertando aqui agora, né? E tem um chazinho no final, chá bento, né?